O tema de hoje é o Deus de nossos pais. Se você tem filho, levanta a mão quem tem filho aqui. Olha, bastante gente. Se você não tem, você é filho, não é? Então essa palavra é para você, você não vai fugir, tá? Fica aí mesmo, já que você veio, vamos ouvir. Gênesis 12, a palavra que a Vitória já falou, mas eu vou falar de novo, porque Deus é Deus que Ele fala e repete, só para você falar, mas eu não entendi nada. Não, então Deus está repetindo, obrigada. Gênesis 12. Quando a gente fala de o Deus de nossos pais, nós nos lembramos de quando Deus começa a falar assim, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Esses nomes são os patriarcas da Bíblia. Tudo bem? Então vamos ver como essa história começou. Naquele versículo que ela já leu, que você já sabe de cor. 12:1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. Lembra que Abraão, ele vivia num povo idólatra e Deus estava chamando ele porque já conhecia o seu coração e falou, você não pertence a esse povo. Então a condição da promessa estava sobre ele, sobre uma descendência que ainda nem existia. Deus foi falar para ele desse filho, foi confirmar esse filho que teria 25 anos depois. Olha quanto tempo de espera ele estava ali, esperando. Quanto tempo você está orando pela sua bênção, a bênção ainda não chegou. Você está falando, eu vou sair dessa igreja, eu vou largar tudo, eu não quero mais ir para a célula porque Deus não ouve minha oração. 25 anos, irmão, ele estava lá, mas a bênção de Deus veio. 17:1. Glória a Deus. Não fecha aí não que a gente vai ler bastante do Gênesis. Aleluia, 17:1. Glória a Deus. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. De novo Deus estava falando para ele, se você andar comigo, então eu tenho bênção para você. Olha o 2, farei uma aliança entre mim e te multiplicarei extraordinariamente. Deus estava falando, Abraão, eu tenho uma aliança com você, eu tenho um propósito para você, eu tenho algo especial para você, mas você precisa andar na minha presença, porque eu sou o único Deus. E Abraão, glória a Deus, escolheu andar com o Senhor e por isso ele colheu as bênçãos. Se a bênção de Deus estava sobre Abraão e ele sabia que depois viria o descendente, quer dizer que ele precisava passar essa aliança para o próximo, para que a bênção de Deus continuasse, não fosse mais só o Deus de Abraão. Abre aí em Gênesis 26. Glória a Deus. Quando Isaac já tinha nascido, tinha crescido, Abraão já tinha morrido. Glória a Deus. Gênesis 26. Enquanto houver quem busque a Deus, haverá o cumprimento da promessa. Então, se você hoje está vindo aqui, decidiu adorar ao Senhor, decidiu buscar ao Senhor, quer dizer que existe uma promessa de bênção sobre a sua vida. E você querendo ou não, percebendo ou não, essa bênção vai se estender sobre os seus filhos. Ou não. O seu comportamento vai dizer se essa bênção vai chegar até o seu filho ou não. Então por isso nós estamos aqui para buscar ao Senhor. As sementes que você planta hoje, você vai colher no futuro. Se você escolher um emprego X ao invés do Y, quer dizer que algum caminho você vai trilhar. Talvez você ganhe algo mais, talvez você cresça, talvez você seja promovido ao invés da outra empresa que talvez você não receberia nada. E essa promoção então talvez vai te dar a condição de você comprar algo melhor, de viajar. Então são escolhas que nós fazemos que vai trazer consequências sobre nós e sobre os nossos filhos. Eu trabalho numa escola que eu tenho bolsa para minha filha. E se ela, se eu continuar trabalhando lá, ela vai ter bolsa até o final da vida. E se um dia eu escolher sair, quer dizer, ela não vai ter mais a bolsa. Então são escolhas que a gente faz que não dependem só de mim, né? Quando é só você, você faz por você e ok. Quando você tem outras pessoas na sua vida, ou descendentes que dependem diretamente de você, tanto no físico quanto no espiritual, você precisa pensar, eu não posso pensar só em mim. Eu não posso dar 5 minutos e sair batendo o pé, dizendo, eu não quero mais nada, eu não quero mais a Deus, eu não quero mais essa aliança, porque tem alguém ali que depende dessa aliança também. A minha filha depende da minha aliança com Deus. E eu não posso me esquecer disso. Olha aí, Gênesis 26, versículo 3. Deus falando com Isaac agora. Habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a sua descendência darei todas essas terras, e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas no céu, e lhe darei todas essas terras. Na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra,
Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Agora Abraão já não existia mais, era com Isaac. É como se Deus chamasse Isaac e falasse: vem cá, Isaac, agora nós vamos conversar. Abraão andou comigo. E você? Vai andar comigo também? Abraão andou, eu tinha uma promessa e parte dela se cumpriu, porque você é a prova que essa promessa se cumpriu. Mas ainda eles não tinham herdado nenhum teco de terra, só um pedacinho. Toda aquela promessa de prosperidade que Deus tinha dado ainda não tinha chego. E a condição para Isaac era: anda na minha presença e ser perfeito como seu pai andou. Isaac escolheu andar com o Senhor. Olha o versículo 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, o teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a sua descendência por amor de Abraão, meu servo. Abraão era tão especial que falou: olha, Isaac, você escolheu andar comigo, sim, mas além disso, existe um amor por alguém que veio antes de você. E que eu tenho um compromisso, um contrato assinado, dizendo que eu abençoaria essa geração, a sua geração, os seus descendentes. Então eu vou te abençoar, mas anda na minha presença e ser perfeito. Não era só assim: então agora eu sou filho do rei, então eu sou o príncipe, eu mando em tudo. Infelizmente não. Gênesis 28. Quem foi o próximo da linhagem? Quem foi depois de Isaac? Glória a Deus. Gênesis 28, versículo 13. Aleluia. 13 diz: perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra em que agora está deitado, eu te darei, e a ti e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Estender-ás para o ocidente e para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na sua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Aleluia. Versículo 15. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. E te farei voltar a essa terra, porque te não desampararei até cumprir aquilo que eu hei referido. Versículo 20. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus. E de tudo quanto me conceder, certamente te darei o dízimo. Quer dizer que assim, Jacó, ele era o terceiro da linhagem e ele foi um santo? Foi um santo? Ele não foi. Ele teve um momento que ele escorregou. Ele foi enganoso com o irmão, ele enganou o próprio pai para receber uma bênção que não seria dele. Quer dizer, mesmo eles tendo ouvido, falar quem era Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, chegou um momento que ele vacilou. E ele colheu as consequências desse vacilo, dessa consequência errada, dessa escolha errada. Ele teve que trabalhar lá 20 anos por uma mulher que ele tinha, pela esposa que ele tinha escolhido e pelo rebanho. Mas depois, quando disseram que mataram a José e venderam, ele também sofreu muito. Só que quando a gente para e pensa: nossa, coitadinho de Jacó, mas será que ele não fez a mesma coisa lá atrás? Então ainda eram consequências da escolha errada que ele fez. Mas mesmo tendo pecado, Deus ainda tinha uma bênção para ele, porque em certo momento ele parou e ele reconheceu ao Senhor. Ele falou: se Deus for comigo, então eu também andarei com o Senhor. E Deus falou para ele: o Deus de Abraão e o Deus de Isaac é o seu Deus, se você decidir. Talvez hoje você esteja aqui e fala: mas ninguém da minha família era cristão, eu sou o primeiro. Eu, quando me converti, eu tinha 12 anos, eu e minha mãe. Antes de nós, o meu tio. E não era assim, o vô, o bisavô. Não, a nossa linhagem não é evangélica. Aliás, nós passamos por vários lugares que não nos fez bem. Mas, glória a Deus, serviu de experiência para saber onde é e onde não é. Onde temos que estar e onde não estamos, Passamos por várias religiões. E mesmo estando assim, não tem ninguém para trás, ok, mas Deus me chamou e a partir daqui começou uma nova história. E eu tenho que ter essa consciência que o Senhor me chamou, me resgatou, e glória a Deus por isso, que eu sei, eu tenho o asseio descer na minha vida, o antes de Cristo, depois de Cristo, na minha vida. E que eu desejo isso para minha filha, que eu desejo isso para as crianças da escolinha.
para não precisar voltar para o mundo, porque mesmo sendo adolescente, eu nunca precisei experimentar o mundo para saber onde era o meu lugar. Eu nunca precisei experimentar para saber quem é melhor, Deus ou a balada, Deus ou o vício, Deus ou o namoro errado, Deus. Não precisei disso, porque eu sabia quem era Jesus. Porque mesmo sendo tão nova, os louvores me impactavam tanto, que eu chorava na hora do louvor. Mas como uma criança de 12 anos chorando, porque aquilo me enchia. Porque era a presença de Deus me enchendo, enchendo mesmo aquele vazio que tinha antes. Eu tinha uma família, estruturada, meu pai ele tinha os vícios. Minha mãe ficava doente, até então, normal, vamos dizer assim. No mundo atual, normal. Nada nos faltava, mas eu não gostava do que eu via. E dentro de mim tinha esse vazio que eu precisava ser enchido pelo Espírito de Deus. E glória a Deus, Ele veio e me encheu. E eu não tive dúvida de falar, então agora eu vou lá para fora para experimentar. Não precisei disso. Glória a Deus. Então, se não tem ninguém para trás de você, lembra, o Senhor te escolheu, o Senhor te chamou e fala para você, a sua descendência será como o pó da terra. E anda na minha presença e ser perfeito. Deus está falando isso para você, para que as bênçãos se cumpram. Glória a Deus. Vamos lá mais um pouco, Gênesis 48. Aleluia. Essa aliança estava sendo passada adiante. Glória a Deus. Aleluia. Se a gente pensar, não existia a Bíblia naquela época, né? Não tinha pregação na internet. Mas os pais andavam muito com os filhos. Não tinha televisão, tempo bom. Então as famílias conversavam muito, sentavam em volta da fogueira. E conversavam. E ali é onde os testemunhos eram contados, ali é onde as histórias eram contadas. Então, às vezes é isso que falta, né? Porque como que eles conseguiram, sem nada, servir a Deus? E a gente precisa de tanto recurso hoje. Precisamos de um telão, precisamos de luzes, precisamos de... se o louvor tocou errado, eu não quero mais. Não, essa igreja aqui não está mais para mim. Não, se o pregador falou um versículo que eu não gostei, eles não tinham nada disso. E eles adoravam a Deus. Acompanha aí, 48:15. Jacó estava morrendo e abençoou a José. E abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou diante da minha vida até este dia. Olha o bastão sendo passado. Ele estava aqui marcando e falando: José, eu estou morrendo, mas eu deixo para você o que eu tenho de mais precioso. Eu ainda não tenho as terras que Deus prometeu, mas eu tenho a promessa. Eu ainda não tenho a prosperidade que Deus prometeu, mas eu tenho muitos filhos que Ele tinha, né? Uma família grande. Mas existe uma promessa e essa promessa eu passo para você. E José ali recebeu, porque os outros filhos, lembra, ele tinha 12, mas um dormiu com a mãe do outro, os outros mataram não sei quem. Quer dizer, não era uma família exemplar de cristãos, mas havia alguém ali que buscava a Deus. Havia José que mesmo estando tão longe, ele sabia qual era o comportamento. E que a gente tem que pensar, né? Eu preciso preparar o meu filho para que quando ele estiver longe, ele possa saber qual escolha ele tem que fazer. Depois em Êxodo, Moisés começa a falar para o povo: se vocês guardarem a minha aliança, então haverá prosperidade, haverá bênção. Glória a Deus. Abre em Josué. Olha aí, para você ler Bíblia. Glória a Deus. Josué 24. Aleluia. Você tem costume de ler Bíblia na sua casa todo dia? Amém. Se não tiver, comece. Importante você conhecer. Josué 24:15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, e aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você diz isso? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor? Amém. Então, pensa assim, você pode encher o seu pulmão, você pode encher a sua boca para dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Agora olha para trás e veja, quais são o seu comportamento? Quais são os seus comportamentos? Os seus comportamentos estão mostrando isso que você está dizendo? As suas escolhas estão mostrando isso que você está dizendo? Que você e a sua casa vai servir ao Senhor? Quer dizer, existe um momento de busca junto? Existe um momento de oração junto? Ou toca qualquer música? Vamos fazer qualquer coisa? Na hora da dificuldade, do aperto, vamos chamar o vizinho? Ou na hora da dificuldade você dobra o seu joelho e fala: nós vamos orar. E Deus vai mudar essa situação.
Porque se você diz, eu e a minha casa servimos ao Senhor, então essa bênção, ou você está colocando marcas no seu filho, mostrando para ele o que é servir ao Senhor de verdade. E servir ao Senhor não é só você estar na igreja estendendo a sua mão. Servir ao Senhor não significa você vir o domingo, né, a igreja todos os domingos. Mas é a cada dia, na segunda-feira, você vai servir ao Senhor lá na sua casa. Como? Na hora que você ora, na hora que você faz as escolhas certas. E na terça-feira, você vai servir de novo. Mas não tem culto e não tem célula. Não, mas a gente vai servir aqui, ó. Quando você chama o seu filho, nós vamos orar. Quando você lê um versículo da Bíblia, quando você mostra para ele lá no comportamento dele na escola, o que ele está fazendo que não foi agradável a Deus. Quando você chama ele para perto e mostra, olha aqui, olha qual é o certo, qual é a escolha certa. As meninas fizeram uma brincadeira com as crianças na escolinha que foi muito interessante. Eles tinham era uma batata quente. Só que ao invés de falar batata quente, 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 era pecado. Então era assim, pecado, 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 pecado. Imagina que eles estavam, né? Ninguém queria pegar. Quem a bola parasse, eles tinham que falar um pecado que eles cometeram. Eu vou sugerir para o apóstolo fazer isso no encontro. Acho que vai ser da hora, né? As crianças estavam assim, ninguém queria pegar. E a hora que parava, aí tinha que falar. Aí alguém falou, eu fui para a diretoria hoje e não contei para minha mãe. Olha o pecado deles, né? Mas era um momento ali de falar e dizer o que eles fizeram de errado. E que precisava de conserto, né? Precisava contar para a mãe o que havia feito, para os pais. Então, o que nós tentamos fazer na escolinha? É dar a eles instrumentos e ferramentas para que eles saibam o que é de Deus e o que não é. O que é certo e o que não é. E quando você dá esses exemplos reais, fica muito mais marcado do que você só... Atenção, agora igreja, nós vamos ler o Josué 24. Todo mundo, pai, filho, abre a Bíblia. Fica muito mais real para ele. Quando você mostra as escolhas que você poderia ter feito e não fez. Então, por exemplo, imagina que lá no seu serviço você tinha a condição de pegar um dinheiro que não é seu. E aconteceu. Então você, né, tinha lá o dinheiro disponível, ninguém viu, você poderia pegar. Chega em casa e fala, olha, hoje tinha tantos reais ali, eu poderia pegar, ninguém ia ver. Com esse dinheiro a gente poderia fazer isso. Mas eu escolhi não fazer, porque isso é errado diante de Deus. Porque eu estaria pegando dinheiro que não é meu. Para que o seu filho veja que você não é perfeito, que você sabe fazer as escolhas certas, que você teria a chance de fazer a coisa errada, mas você não fez. Porque você tem caráter, porque você está estruturado na presença de Deus, para que Ele pare e pense, quando eu tiver a opção, eu vou escolher a opção certa e não a opção errada. Então, quando você dá esses exemplos de, ok, eu teria duas escolhas, mas eu escolhi fazer o certo. Ou até de verdade lá no seu passado, quando você fala, olha lá, quando eu estava no mundo, eu escolhi o errado sim, e deu tudo errado. E eu me envolvi com pessoas erradas, eu me prostituí, eu usei drogas, eu me perdi, até que o Senhor me resgatou, mas eu poderia ter escolhido o certo. Isso vai ser mais real para ele, do que só ficar lendo versículos. Porque às vezes os jovens pegam as crianças, até o mesmo adulto, e dizem, eu não entendo nada do que a Bíblia diz. Eu não consigo entender, é muito difícil. Só que quando o Espírito Santo te traz a revelação, você consegue entender. E essa palavra é aquela que traz e você se alimenta. Por isso nós viemos à igreja, para aprender aquilo que a Bíblia diz, para ouvir o que os homens de Deus têm para te dizer. É por isso que você vai à célula, porque as pessoas estão ali para te ensinar também. E é esse ensinamento que você precisa dizer ao seu filho. De manhã eles cantaram aquela música do Como um Farol, né? Usa-me, Senhor, como um farol. E aí na hora o Espírito Santo falou, existem ministérios que você pode escolher. Você pode escolher ser um pastor, escolher fazer parte do louvor. Você pode escolher fazer parte do departamento infantil. Você pode escolher ir pregar na praça. Você pode escolher gravar um vídeo no YouTube. Você pode escolher várias coisas. Mas a partir do momento que você tem filhos, esse é um ministério que você não tem escolha. Que o seu ministério é ensinar o seu filho a andar com Deus. Esse é aquilo que você não pode abrir mão. Todos os outros, se você abrir mão, ok, terão as suas consequências. Você disse não para alguma coisa que você foi chamado. Mas a partir do momento que o seu filho está lá na sua casa, independente da idade dele, você precisa dizer quem é Deus. Você precisa ensiná-lo todos os dias, todos os dias, todos os dias. Nós temos uma criança pequena de 3 anos e meio. E ainda falei essa semana para o meu marido. Criança é assim,
É de novo, de novo, e de novo, e de novo. Quantas vezes você fala a mesma coisa pro seu filho? 1,5 milhão, mais 20, né? Vai recolher o sapato, vai recolher as suas coisas, vai recolher. E fica lá naquela coisa. Mas criança é assim. E você vai falar de novo, até que ele aprenda. Às vezes a gente usa uns recursos diferentes. E aí funciona. Mas você precisa ensiná-lo. Ensiná-lo a ser uma pessoa que ande com Deus. Porque dessa forma ele vai ter êxito. Ele vai ser uma pessoa de caráter e vai prosperar. Glória a Deus. Então, quais são as suas escolhas? Quais são as suas atitudes? Elas precisam demonstrar que você e a sua casa ama a Deus de todo jeito. Porque a criança, lembra, ela copia aquilo que ela é exposta. Se ela ouve música do mundo, ela vai cantar. Às vezes ela não entende nada, mas ela está cantando. E talvez ela é pequena, ela está cantando um louvor, e ela também não entende toda a profundidade daquele louvor, mas ela está cantando. E aquilo está enchendo o espírito dela. E ela sabe a quem ela pedir. Ela sabe a quem ela deve orar. Se ela ouve palavrão, o que ela vai repetir? Palavrão. Então olha quantas coisas a gente precisa parar e falar. Se eu sirvo a Deus, se eu escolhi servir ao Senhor e a minha casa, então eu preciso regular a minha casa para que nós adoremos a Deus todos juntos. Mas e se alguém não quiser? O filho cresceu e não quer, o marido, a esposa não quer? Amém. Quem quer? Eu e você? Ok, então vem aqui, nós vamos fazer o nosso culto. Nós vamos adorar o Senhor. E como que os pais podem passar adiante essa aliança? Como que eu posso fazer isso? Eu preciso despertar o maravilhamento pelo prazer de estar em Deus e com Deus. Porque é muito diferente quando você vem à igreja só por obediência, com medo de ser castigado porque você não veio, com medo de ser castigado porque você não fez, porque você não deu dízimo, porque você pisou na bola. Eu preciso olhar para a cruz e lembrar quem foi Jesus para mim. Eu preciso olhar para a cruz e saber que aquele sangue foi derramado, e por isso eu tenho que escolher entre o pecado e a Jesus. E quando eles falam que o amor de Deus nos constrange, é isso. É essa vergonha que a gente tem que sentir de falar, o preço que Jesus pagou por mim foi tão precioso que eu não posso me dar o deleite de ficar nos prazeres do mundo. Ah, poder eu posso, ok. As consequências virão. Mas o que Jesus fez por mim? Se alguém te ajuda tanto e ele te pede um favor, o que você vai fazer? De tudo para poder ajudar. Ah, essa pessoa ela me ajudou quando eu precisava e agora ela está me pedindo um favor. Nossa, eu tenho que dar um jeito. Mas eu tenho que ajudar essa pessoa, ela me ajudou. Jesus deu a vida dele por você. O que você vai fazer por ele? Não pise na bola com Jesus. Sabe, não seja aquele que vai vacilar, não seja o vacilão. Não seja o vacilão com Jesus. Não seja. E daí, se eu for, tudo bem, ele vai continuar te amando. Porque Deus é Deus. Porque Ele sempre vai te amar. Mas não pise na bola. Não se afaste de quem não merece. Não se afaste daquele que deu tudo por você e está de braços abertos esperando você voltar. Não se afaste. Não se afaste, porque existe uma promessa que precisa ser passada para a sua geração. E você precisa passar. Aleluia. E eu dei o exemplo de um treinador. Eu tenho uma colega que ele tem um filho que ele é treinador de tênis profissional. E tênis é um jogo caro, né? Trabalhoso. Então ele vai lá e ele treina desde pequeno. Porque o objetivo deles é que ele vai estudar nos Estados Unidos com bolsa, nas faculdades, através da bolsa do tênis. E ele está lá treinando, treina muito, joga. Isso tem tempo da família, investimento financeiro. E a mãe sempre conta que hoje ele estava cansado e pegou alguém mais forte. E o treinador é isso, o treinador aquilo. Mas o menino está lá, porque ele tem um objetivo. O alvo é chegar na faculdade. Mas quando ele chegar, não quer dizer que acabou. Porque se ele zerar, se ele reprovar na faculdade, ele perde a bolsa. Então não adianta ser só um bom jogador. Ele precisa ser um bom aluno, um bom estudante. Agora, olha para o seu filho como um adorador. Porque no secular é fácil a gente entender. Ah, tem que treinar. Não, porque, né? Não pode faltar no treino, não pode faltar no jogo. É compromisso. Nós temos um objetivo. Ele tem que estar lá, ele tem que estar lá. E quando a gente fala que o seu filho é adorador, qual é o compromisso que você estabelece com ele? Qual é o alvo que você estabelece para o seu filho? O alvo para minha filha é levá-la para o céu. Eu preciso levar minha filha para o céu.
E é claro que eu não vou arrastar ela pela mão. Quando Jesus me chamar, eu não vou poder falar, só um minutinho que eu vou pegar ela. Não vou poder fazer isso. Eu preciso ensiná-la para que ela, com os próprios pés, ela chegue até o céu. Para que ela reconheça a Deus como adoradora e ela chegue até o Senhor. Para que se um dia eu não estiver perto dela, ela saiba, Jesus é o Senhor da minha vida e eu vou para o céu. Então, se esse é o alvo para o seu filho, como que você tem preparado ele para chegar lá? A escolinha só é uma vez por semana, uma, duas? Desculpa, não dou conta. Não consigo em 2 vezes na semana preparar o seu filho para o céu. Nós podemos dar dicas, mas eu não, as tias não conseguem. E o ministério, ele faz parte de algum ministério? Às vezes as pessoas não entendem, mas dá muito trabalho, mas gasta dinheiro, mas tem o treino, tem não sei o quê. Mas ele está se envolvendo com pessoas que estão no mesmo objetivo. É melhor ele crescer na igreja com amigos com o mesmo propósito do que no mundo, onde o único propósito é o quê? São os prazeres. Então é melhor que ele tenha amigos saudáveis, amigos que busquem o mesmo objetivo. E lembra, trazer para a igreja, e olha, irmãos, é muito triste quando a gente vê assim, os pais estão lá no culto adorando, glória a Deus, e tem um monte de criança lá no lounge, só no celular. Uma época a gente passava e falava, olha, vem para a escolinha, vamos para a escolinha, aqui não é para ficar. Chega uma hora que a gente cansa. Chega uma hora que eu posso pensar e falar assim, a minha filha está lá na escolinha. E essa criança que está aqui? Então é a minha obrigação como evangelista, como líder do departamento, chamar todas as crianças. É a minha obrigação. E o dia que eu não tiver? E o dia que os obreiros não chamarem? E o dia que as tias não chamarem? Irmão, você conhece o seu filho. Você sabe quando ele leva o celular para lá. Você sabe quando ele leva o celular para a escola. Você sabe quando ele leva o celular para o quarto. Você sabe. E aí, o que ele faz com esse celular? Quer dizer que ele não está ouvindo o que ele deveria. Quer dizer que ele talvez esteja acessando, conversando com alguém que ele não deveria. Para quem fica de madrugada no celular, depois não consegue acordar no dia seguinte. Ou às vezes vai conversar com quem não deve. E lembra, tudo que o seu filho posta ou acessa, você é o responsável legal por ele. Que pode ser inclusive processado. E responder juridicamente pelo bullying que ele fez, pela curtida que ele deu, por um grupo de WhatsApp que ele está, e falaram alguma coisa e ele não se pronunciou, inclusive, mas ele está no grupo, então ele é conivente com o que foi dito. Olha o problema. Então cuidado, quando você estiver num grupo e as pessoas estiverem falando mal de alguma situação, se você não falar nada, você está sendo conivente com aquilo que está sendo dito. Cuidado, isso pode ser uma arma contra a sua família, contra você. Glória a Deus. Nós já falamos sobre orar juntos nas dificuldades, de dar os exemplos reais, de ler a Bíblia. E eu tenho combinado com a minha filha de ler a Bíblia todos os dias. Infantil, que tem um desenho que ela possa entender. E aí outro dia ela falou, não, eu não quero a Bíblia, eu quero outra história. Eu falei, então nós vamos ler a Bíblia e a outra história. Mas a Bíblia tem que ler. E aí eu deito com ela. Sabe naquele dia que você está bem cansado, que você já começa, então tá bom, em nome de Jesus, amém. Você já quer no final da história, que você não aguenta mais nada. E eu li a história e esqueci de pegar a Bíblia. E ela falou, mamãe, tá faltando a Bíblia. Ai, meu Deus. E eu não conseguia nem levantar da cama. Eu falei, vai lá, meu, vai buscar a Bíblia. E eu li. E li a história e li a Bíblia. Porque eu não podia deixar, não, tudo bem. Então, hoje não, tá? Amanhã. Mas amanhã iria acontecer outra coisa. E depois outra. E depois outra. E aquilo que virou hábito, daqui a pouco perde. Então, estabeleça um hábito com a sua família. Seja de orar, de buscar a Deus, de fazer um louvor. E na ceia, vocês perceberam que a gente traz as crianças para o culto, né? Aqui, para o momento da ceia. Talvez se a gente fala assim, nossa, mas a hora mais importante que essas crianças estão correndo pela igreja. Não deveriam correr. A hora que eu estou aqui para buscar o Espírito Santo, tem uma criança no meu colo, eu não consigo nem cuidar do pão, do vinho, do filho. Mas eles precisam estar onde eles devem estar. Aqui é o lugar deles. E se eu começo a tirá-los daquilo que é o mais precioso, que é a presença de Deus, qual vai ser o propósito, o objetivo deles de buscar a presença de Deus? Se todo o tempo eu estou falando, agora não, sai daqui. Isso não é para você. Para, fica quieto. Sim, ele deve ficar quieto, ele tem que ter respeito pelo momento.
Mas ele precisa olhar para aquela mesa estendida aqui e desejar: um dia eu vou fazer parte disso. Os maiores a gente leva para assistir o batismo a partir de 7 anos. E a gente só falta empurrar eles lá, né? Porque fica aquelas pessoas em volta. Vai mais para frente. Para eles verem, para que eles desejem estar naquelas águas. Eu não posso só tirá-los. Porque o nosso objetivo lá dentro não é só afastá-los para que você tenha o seu culto de bênção. Glória a Deus que você está aqui. E glória a Deus que tem uma escolinha lá que cuida deles. Mas enquanto nós estamos falando para eles das histórias da Bíblia sobre quem é Jesus, eu preciso trazê-los para cá e falar: aqui é o seu lugar. O altar é o seu lugar. A mesa da Santa Ceia é o seu lugar. A célula é o seu lugar. Para que eles saibam escolher e não fale: a balada é o meu lugar. A bebida é o meu lugar. Lá aquela voltinha, a roda dos amigos. Mas que ele possa saber onde ele deve estar. Amém? Então quando for, nós vamos combinar. Quando for hora da ceia, você vai buscar o seu filho. E você vai falar para ele, pode ser em casa. A hora da ceia é a hora mais importante. Então agora você não fala. Porque às vezes a gente traz as crianças para cá, ou os pais vão buscar. E eles voltam para lá com o celular na mão. Resolveu alguma coisa? Não. Já entendeu o recado, né? Tá bom. Qual é o modelo de amor você tem demonstrado aos seus filhos? Porque hoje a maior dificuldade é quando a gente olha para Deus e não consegue enxergar o amor de Deus como Pai. Consegue enxergar Deus como Deus, não como Pai amoroso. Porque o meu pai foi tão carrasco que o único modelo de pai que eu tenho é aquele que briga, que grita, que xinga, que bate. E eu acho que Deus não vai ser meu pai. Deus vai ser Deus, mas Ele nunca vai ser o meu pai. Porque a única modelo que eu conheço é esse. Que modelo de amor você tem dado aos seus filhos? Opressor, que briga, ofende, não ama, ou não demonstra amor, ou acha que o fato de você pagar as contas, de trazer o pão para casa, pronto, você já amou muito. Já fiz a minha parte, hein? Agora me deixa sentado aqui assistindo TV. Qual é o modelo de amor que você tem dado ao seu filho? É o displicente? É o liberal? É o ausente que deixa fazer o que quiser? Seguinte, eu não quero confusão, já trabalhei demais, aquele trânsito estava horrível, meu chefe, você quer o quê? Quer dinheiro? Toma dinheiro. Quer mexer no celular? Vai para lá. Manda longe, para que ele não te atrapalhe. Cuidado, meu irmão, suas escolhas terão consequências. Ou você é o pai amoroso, aquele que corrige e que tem uma autoridade amorosa. O que é isso? É aquele que vai corrigir. É aquele que às vezes vai ter que bater. É aquele que vai ter que deixar de castigo. É aquele que vai ter que tirar o quê? Que a criança mais ama, para que ele possa entender: peraí, eu fiz coisa errada. Porque essa autoridade amorosa dos pais é o que vai refletir a autoridade amorosa de Deus. E eu quero que você feche o seu olho por um momento. Aleluia. E que você pense lá na sua infância, na sua adolescência, quais foram as experiências que você teve com a sua família. Você como criança. Quais foram as palavras que você ouviu? Quais foram os palavrões, os xingamentos que você ouviu? Quando aquele que você mais amava, que era o seu pai ou a sua mãe, ou a sua avó, alguém que estava lá como referência, e eles disseram para você: você não vale nada, você faz tudo errado, tudo que eu peço para você, você faz errado. Quantas vezes você foi deixado de lado? Quantas vezes você ficou sozinho na hora que você mais precisava? Aleluia. Quantas vezes você achou que você não tinha ninguém, mesmo estando numa casa cheia? Glória a Deus. Quantas maldições você ouviu, dizendo que você nunca teria nada, que você não seria ninguém? Afinal, você é igual ao seu tio mesmo, não é? Tá vendo? Puxou o seu avô. Olha aí. Glória a Deus. O Senhor tem cura para você hoje. O Senhor tem cura porque você precisa de cura para curar. Você precisa de amor para conseguir amar. Se você, de repente, ouviu e viveu tudo isso, foi tão doloroso, e às vezes você carrega até os dias de hoje, e você jurou para você mesmo: eu nunca farei isso com a minha família. Só que quando você percebe que você está fazendo a mesma coisa,
Quando você percebe que você está sendo grosso com a sua esposa, com o seu marido, igual seus pais eram. Quantas vezes, aleluia, você feriu e você foi ferido. Receba o amor de Deus hoje. Receba a cura de Deus hoje para você, para sua vida, para sua família. E tenha uma família transformada. Receba o novo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Que todas as maldições que foram lançadas, elas sejam quebradas. E que as palavras de bênção sejam ministradas na sua vida. Para que você tenha palavras de bênção para ministrar sobre os seus filhos. Para que você tenha palavras de bênção para ministrar sobre os seus discípulos. Para que quando ele vier chorando e falar, eu não consigo, você possa dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Quando ele disser, mas isso é impossível, eu não vou conseguir. Para Deus nada é impossível. Tenha essas palavras de bênção. Guarde isso no seu coração, guarde para você, para que você tenha para dar. Aleluia, glória a Deus. Receba o amor do Senhor hoje por você. Aleluia. Aleluia, seja um canal de bênção por onde você for. Porque infelizmente às vezes a gente vê muitos discípulos, muitos líderes tendo muito tempo com os discípulos. E ele fica escolhendo as palavras, sabe? Ai, porque a pessoa, né? Se eu falar assim de qualquer jeito, ele vai embora da igreja. Então eu tenho que, né, ficar, puxa vida, ele tem cela, é o anfitrião da cela, então eu tenho que cuidar nas palavras. Aí quando é o seu filho que pisa na bola, o que você diz? Tá vendo? De novo, já te falei? Você não presta? De novo? Cadê o cuidado que você teve ali atrás? Toda a doçura que você usou lá atrás acabou? Ficou lá na célula? Ficou com o seu discípulo? E quando você vai falar com o seu filho, você descarrega tudo aquilo que você ouviu, ou toda a sua raiva do dia, com alguém que não merece. Ele pisou na bola, pisou. Mas você não precisava ter falado do jeito que falou. Quantas vezes isso já aconteceu? Aleluia. Mas existe um tempo de cura. Existe tempo para mudança. Amém? Então se isso aconteceu, fala, Senhor, eu quero restauração na minha vida. Me ajuda e me ensina a ser uma esposa melhor, um marido melhor. Me ajuda a ser uma mãe e um pai melhor. Me ajuda a ser um discípulo melhor. Me ajuda a ser um funcionário melhor. Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá a condição de ser excelente em tudo que nós fizermos. Ele fala, você vai ser uma mãe abençoada, mas você vai ser uma profissional, uma porcaria, tá bom? Ninguém contrata não, porque não vale. Não vale. Não, Deus nos dá a bênção em todas as áreas da nossa vida, glória a Deus. Então você precisa conhecer o amor de Deus por você, para que você possa ministrar. Glória a Deus, lembrando que você não tem como entregar o relacionamento. Abraão, ele não podia enfiar na goela de Isaac, na goela de Jacó, para todos os filhos. Mas eles foram falando, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus, esse é o meu Deus. Ele falou e ele cumpriu. Ele falou e ele vai cumprir, esse é o meu Deus. Para que ele possa falar, esse também é o meu Deus. Eu também quero esse Deus para mim, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Abra sua Bíblia, glória a Deus. Aleluia. Juízes 2. Juízes 2:10. Glória a Deus. Quando a gente fala assim que uma pessoa, um trabalhador, ele tem um emprego que não é bom, que ele sofre, que ele gasta, sei lá, tantas horas no trânsito, ele ganha pouco, ele ouve o chefe reclamando, então ele está tentando procurar um emprego melhor, mas ele não pode sair, ele não pode se dar o luxo de falar, hoje eu não vou trabalhar, porque ele tem uma família para cuidar, ele precisa levar o pão para a casa dele. Quando você decide ou você faz escolhas erradas na sua vida espiritual, você está esquecendo de levar o pão da vida para sua casa. Você está esquecendo que quando você adora a Deus, quando você serve a Deus, você leva o pão da vida para sua casa, que é quem? Que é Jesus. E você está deixando de lado esse pão. Cuidado. Não adianta ter uma família próspera e faltar o pão da vida ou a salvação. Juízes 2, versículo 10 fala: foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram os Baalins. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a sua ira. Aqui começou o problema. Porque enquanto ouvia alguém que dissesse, esse
Glória a Deus. Amém. Voltou. Glória a Deus. Enquanto havia alguém que dissesse quem era Deus, o povo estava seguindo. Josué, enquanto Josué estava vivo, ele orientava o povo, mesmo o povo sendo tão grande. Porém, quando Josué morreu, o povo esqueceu quem era Deus. Diz que nasceu e cresceu uma geração que não conhecia o Senhor, que não tinha aliança com Deus, porque eles se baseavam nisso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Mas afinal, quem era Abraão, Isaac e Jacó? Já morreram. E o Deus deles? Aqui no meio tem tantos outros deuses, que tal a gente experimentar esses daqui que estão mais perto, não é mesmo? Esses são mais convenientes, esses são os mais legais, porque aquele Deus, fica falando pra gente ser perfeito, desculpa, não consigo ser perfeito. E eles começaram a se esquecer de quem era Deus, começaram a fazer o que era errado. E diz a Bíblia que vinha a opressão, que vinha o castigo sobre o povo, para que o povo se corrigisse. E era 40 anos de opressão, então quer dizer que não era um pecadinho, era o Senhor pecado. Era adoração a outros deuses, era ir para o mundo mesmo. E Deus os chamava de volta, então assim eles se arrependiam e começavam a buscar a Deus, e vinham os juízes e os ajudavam, os livravam da opressão. Por que eu estou falando isso? Porque não adianta eu ficar falando do Deus de alguém enquanto eu não tenho o meu Deus, enquanto eu não tenho a minha aliança com Deus. Porque é muito fácil eu falar, o meu pai vai orar por mim e tudo bem, a minha vida vai ser próspera. Alguém vai orar por mim, o meu líder, o meu pastor, e eu vou ficar bem. Eu não preciso jejuar, eu não preciso ter compromisso com Deus, eu não preciso ser perfeito porque alguém está sendo perfeito por mim. Mas eu preciso ter a minha aliança com o Senhor, porque eu não posso viver na sombra do relacionamento de Deus com alguém, porque um dia eu não vou estar lá na festa, um dia eu não vou ser contada como eles. Imagina que você tem um amigo com muito dinheiro, uma casa bonita, comida boa na geladeira, e você gosta muito de ir na casa dele, né? Porque ele te serve tudo. Ai, nossa, hoje eu vou almoçar lá na casa do fulano. Glória a Deus. Só que chega a hora de ir embora, e aí? É hora de ir embora. Você tem que ir embora. Você não mora naquela casa. Por melhor que seja a casa, por mais simpático que seja o amigo, por mais legal que seja estar ali, não é a sua casa. Então você precisa estar onde é a sua casa. Onde está o seu Deus? Onde está a sua aliança com Deus? Ou já ficou para trás? Ou você já perdeu por aí? Ou você já se esqueceu? Porque é muito fácil a gente olhar para os jovens e ver assim, que eles estão desanimados porque não querem ficar na igreja, porque eles querem desistir, porque eles querem ir para o mundo. Não, a culpa então é do líder da NG, pastor Henrique, onde já se viu. A culpa é deles. Não, a culpa é da igreja que não é moderna. Meu irmão, se você não falar que essa igreja é moderna, onde vai ter uma igreja moderna? Não é? Tem tudo aqui. Mas tem gente que não se contenta. E fica procurando pelo em ovo, justificativa para falar, por que eu não quero servir a Deus? Ok, você não quer? Então vou falar uma coisa para você. Aquele filho pródigo, ele também não quis mais. Ele saiu, ok, vai viver sua vida. E um tempo pareceu que foi bom. Só que depois, ele acabou o dinheiro. Os amigos que estavam ali interessados no dinheiro dele também foram embora. E para ele só sobrou a comida dos porcos. Quantas vezes você tem comido a comida do porco? Porque você não quer mais a presença de Deus. Ou você está doidinho para sair e fica tentando negociar qual é o gosto da comida do porco para ver se vale a pena eu sair ou não. Afinal, a igreja não é para mim. Não, a igreja é para os meus pais. Para mim não, já deu. Essa história de liderança, essa história de regra de igreja, chega. Para mim chega. Um dia eu vou conversar com os meus pais e vou sair da igreja. Ok, meu irmão, você tem esse livre-arbítrio. Cuidado. Cuidado se vai dar tempo de você voltar. Cuidado se Jesus não vai te chamar nesse meio tempo. Cuidado porque a comida do porco ela pode ser bem desastrosa e te trazer uma doença que você não consiga voltar. Porque quem entra no mundo das drogas paga um preço alto para sair, quando sai. Porque quem arranja uma gravidez fora de hora, carrega isso para o resto da vida. E deixa de estudar, deixa de trabalhar, todos os sonhos lindos daquela menina já se foi. Por causa de um relacionamento errado. Porque quando você fica reclamando do seu emprego, dizendo que a culpa é do chefe, porque o chefe não me promove, porque alguém, a culpa é do departamento X, eu nunca consigo. Você sempre está colocando no outro ali a responsabilidade e você não cresce.
e você não muda a sua posição. Um livro que estava falando, um livro secular de líderes, estava falando que os jovens vítimas, a geração de hoje, são jovens vítimas. Que a culpa é sempre do outro. Ele não dá uma responsabilidade para si, ele não se esforça para conquistar, é um complexo de vítima. Então, eu não tirei 10 na prova porque a professora aqui, não explicou direito. Eu não subi de cargo por causa do chefe. Eu também não me esforcei com o meu relacionamento porque, não vale de nada. Tem tantas outras pessoas por aí disponíveis, não é mesmo? Vou encontrar alguém melhor. Então, eu estou sempre pensando que assim, eu sou bom, o outro que não é. Então, deixando de lado a própria aliança com Deus. Deixando de lado aquilo que Deus tem para você. Então, cuidado com o seu livre-arbítrio. Porque Deus, Ele nos ama e Ele nos dá essa condição de aceitar o seu amor ou de rejeitar. Cuidado se você rejeitar. Mas também não fique aqui dentro das 4 paredes sendo ninguém, sendo um nada. Ou esperando que o próprio Deus desça daqui e chacoalhe você. Agora sim eu sou santo, agora sim eu sou perfeito. Quantas pessoas vêm para cá e entram e saem do mesmo jeito? Se Deus é aquele que tem um amor especial para você, que tem unção, que tem dons, por que você vai ficar sentado só ouvindo? Por que você vai ficar esperando alguma coisa diferente acontecer? Para que você vai ficar esperando? Você faz a sua aliança com Deus. Você busca, porque Deus, Ele é tão lindo que Ele não fala, não, a unção é só para pastores. Aquela a parte ali da igreja, ó. Você não, tá bom? Desculpa. A hora que você chega lá, aí você vai conseguir alguma coisa. Não é. Se você buscar Deus na sua casa, você vai sentir a presença de Deus. Se você buscar pelos dons, você vai receber. Então não fique esperando que alguém faça por você, que alguém ore, que alguém, e eu? Não, eu preciso fazer, porque Jesus morreu por mim, porque eu sei quem Jesus é na minha vida. E eu não vou ficar aqui esperando o quê? Jesus voltar? Esperando o tempo passar? Então é melhor esperar em casa. Vai fazer outras coisas melhores. Busque a sua aliança com o Senhor e ser perfeito. Anda na presença do Senhor e ser perfeito, porque Deus tem coisas novas para você. Aleluia. Salmos número 1, e eu vou acabar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Salmos 1, versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Eu vi um estudo sobre esse salmo que falava assim: primeiro você anda com alguém e você está conversando ali com a pessoa. Aí a conversa está interessante, você para e continua conversando. Só que a conversa fica tão boa que você senta e agora você já faz parte dali. Então, para e pensa um pouquinho o quão distante você está de Deus. Porque a queda, ela não é de um dia para o outro. Eu posso estar aqui hoje pregando, falando aleluia, glória a Deus, e 5 minutos depois eu vou ali no motel, ou vou me prostituir, vou fazer qualquer coisa. Não, não é assim. A queda, ela é devagar, é um degrau por vez. E a pessoa vai descendo, ela não vai percebendo o quão distante ela está ficando de Deus. Porque hoje ela deixa de orar, e depois ela não quer mais vir à igreja, e depois ela não quer mais estar na célula, e ela vai se afastando, e ela vai descendo, e ela vai descendo. Ela andou com alguém, ela parou para conversar, ela se assentou, e ela não percebeu o quão distante ela está do Senhor. Se hoje é dia de restaurar a aliança, se hoje é dia de você como filho buscar a Deus, se hoje é dia de você como discípulo, como líder buscar ao Senhor, pare e pensa quais foram esses degraus que você desceu. Que pode ser uma conversa no WhatsApp com alguém que você não devia ter falado. Poderia ser um clique lá numa rede social com mais intenções que você não poderia ter feito, mas poderia ter evitado. Um grupo que está lá na maior conversa e você está lá, dando corda, e você está descendo e não está percebendo. Quando você senta numa rodinha que começa a falar mal da sua liderança, e você está lá ouvindo, e você continua conversando, e você prolonga a conversa, você está descendo. Você está saindo da presença de Deus. Você está sentando na roda dos escarnecedores. E você está perdendo o seu bem mais precioso, que é a aliança de Jesus com você. Porque quantas vezes a gente olha e fala: mas sabe o que é? Todo mundo fez. Sim, mas aquelas pessoas, elas são tão espertas que elas se arrependeram antes de você. E elas voltaram, e você, bobão, ficou lá atrás.
E você, bobão, não conseguiu sair da droga, porque todo mundo experimentou, mas você foi o trouxa que ficou, né? Ah, que pena. É hora de você pensar quem é você diante de Deus. E quem é Deus para você. Quem é Deus para você? Porque é muito triste quando a gente vê as crianças ali na escolinha crescendo e dando fruto, e querendo crescer na presença de Deus, e crescendo no ministério, só que chega uma idade que eles falam, eu não quero mais nada, saber de nada. Jovens que não querem mais servir a Deus. Adultos que não querem mais servir a Deus. E isso não estou falando de cargo, eu estou falando de compromisso, estou falando de aliança com o Senhor. Estou falando de você estar com aquele que morreu por você. De você estar mais perto daquele que deu a vida por você. E como nós falamos para as crianças, não é para você ficar com dó de Jesus. Jesus não precisa da sua dó. Porque Ele saiu daquela cova, de tão forte que Ele era, que Ele venceu a morte. E Ele pode vencer todas as dificuldades que você está enfrentando. Mas você, quando está lá de baixo, você precisa estender a sua mão e falar, Senhor, me tira daqui, porque eu estou tão longe que eu não consigo nem mais ouvir a sua voz. Eu estou tão longe que eu não consigo nem mais sentir a presença de Deus. Eu venho por vir, mas eu estou aqui e estou de qualquer jeito. Pois o Senhor hoje tem uma restauração para você. Para que você arda, venha arder no seu coração esse desejo de falar, eu amo Jesus e eu não troco por nada. Porque Jesus não me trocaria e Ele não te trocou. Lembra, Ele poderia ter descido da cruz e Ele não fez. Ele poderia ter trocado a sua vida por qualquer coisa, mas Ele não trocou. Não troque a Jesus por nada. Não troque a Jesus por nada. Não troque o Senhor, aleluia. Enquanto houver quem busque a Deus, haverá o cumprimento da promessa. Haverá o cumprimento da promessa na sua vida e na sua família. Teve terras que Deus falou para Abraão que só foram conquistadas com Davi. Olha quanto tempo se passou para que essa promessa se cumprisse por inteiro. E quando a gente fala em estabelecimento de país, Israel como país, foi agora, 1948. Mais de 2.000 anos, quase 4.000 anos para que uma promessa se cumprisse. Ah, quer dizer que todos os judeus são santos? Não. Olha para a vida deles. Tem gente que anda, mas tem gente que não anda. E eles foram levados cativos para a Babilônia, eles sofreram na Segunda Guerra. Mas sempre tem alguém que fala, Senhor, nos perdoe. Senhor, nós pecamos. Senhor, lembra-te de nós. Lembra de Abraão, Isaac e Jacó. Lembra da promessa que o Senhor fez. Lembra do que Deus falou para você. Lembra disso. Aleluia. Porque o Senhor, Ele não se esquece. Ele só fica olhando e fala, e aí, eu vou poder cumprir na sua vida quando? Quando que eu vou poder cumprir a promessa? Quando você desejar. Quando você buscar o Senhor. Quando o Senhor poder realizar na sua vida o que Ele precisar fazer. Quando você não ficar com lenga-lenga e não querer as coisas de qualquer jeito. Gálatas 6:8 fala sobre as sementes que você alimenta. O corpo, a carne ou o espírito. Quem você tem alimentado? Se você alimentar a sua carne, ela vai ficar bem fortinha. Mas se você alimentar o seu espírito, ele vai dar frutos. E você vai colher frutos para a sua vida, para a sua família. Você vai colher frutos na sua área secular. Você vai colher frutos com os seus filhos. Você vai colher frutos em qualquer área. Aleluia. O Senhor é aquele que nos prospera. O Senhor é aquele que te faz crescer. O Senhor é aquele que te faz prosperar. Mas para quê? Para que você dê um bom testemunho. Aleluia. Para Ele é vergonha quando alguém se diz crente e é um mau funcionário. Então seja um bom funcionário. Seja alguém de caráter. Seja alguém que faça as coisas com diligência. Seja aquele que vai crescer e que vai prosperar. E possa dizer, eu sirvo a Deus. Eu sirvo a Deus de verdade. Porque as pessoas olham e falam, eu quero esse Deus. Eu quero porque vale a pena. Eu quero porque estou vendo essa família crescer no Senhor. Mas o meu filho, ele se perdeu, ele está nas drogas. E quantas mães você vê orando, 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 orando. E aí o filho chega e fala, mãe, você não sabe o que aconteceu. Eu tive um livramento de morte. E a mãe estava onde? De joelho, clamando por alguém que não valia nada. Por alguém que estava lá nas drogas, bêbado. Por alguém que estava jurado de morte. E a mãe orando, a mãe orando, a mãe orando. Então você como pai e mãe, lembra, você tem um alvo. Você precisa permanecer santo. Você precisa ser perfeito como Abraão, como Deus disse para Abraão. Mas você precisa ajudar os seus filhos a chegar até o céu. E falar, nós ainda não chegamos até o céu. Sabe quando você está viajando e a criança fala, mãe, já chegou? Já chegou? Já chegou? Ah, não chegou. Já chegamos no céu? Ainda não. Já chegamos no céu? Ainda não. Já chegamos no céu? Ainda não.
Cada dia que você viver seja um dia mais perto do céu, um dia mais perto de Jesus, um dia mais perto da presença de Deus, um dia buscando a palavra, os dons, buscando o que Deus tem de mais precioso. Por melhor que seja a situação financeira, que se um dia você morrer e deixar para sua família, ok. Mas se ele não for um bom diligente, se ele não for um organizador, se ele não for administrador, ele perde tudo aquilo que você deixou. Quantos pais aí constroem impérios de empresa e de tudo mais, e vem o filho e gasta tudo e morre pobre. Não se preocupe apenas com o financeiro. Não se preocupe apenas com a educação formal. Não se preocupe com aquilo que o mundo corrói. Se preocupe em levá-lo ao Senhor. Porque se ele estiver com Deus, ele será próspero. Se ele estiver com Deus, ele vai conquistar coisas boas. Se ele estiver com Deus, ele vai saber escolher os seus relacionamentos no futuro. Ainda que você não esteja de perto dele. Ainda que ele vai morar longe. Ainda que você não esteja com ele na escola, ele vai lembrar: o Deus de Abraão é o meu Deus. O Deus dos meus pais é o meu Deus. E ele vai andar com o Senhor. E se você está longe de Deus hoje, volte para o Senhor. Volte para a aliança que um dia ele fez com você e você se esqueceu. Que você deixou em casa. Hoje eu não quero usar isso daqui não. E deixa lá na gaveta. Volta lá naquela gaveta onde você deixou. Volta lá naqueles papéis que você precisa arrumar. Volta lá onde está escondido e você precisa jogar fora. E traga de volta a sua aliança. Em nome de Jesus. Não deixe faltar o pão da vida na sua casa. Não deixe faltar a oração. Não deixe faltar a presença do Senhor. Em nome de Jesus.